Oi, tudo bem com você? Eu sou Maurício e hoje eu quero apresentar a você a história de Davi. Talvez a parte da história de Davi que você não conhece, eu quero apresentar para você. A história de Davi vai ser contada no primeiro livro e segundo livro de Samuel. Mas o que você não deve saber é que Davi era o oitavo filho de Jessé. Como você deve saber, Davi, antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho de ovelhas de seu pai. Um certo dia, o profeta Samuel foi à casa de Jessé à procura de um ungido, que faria a obra de Deus, que ele iria consagrar naquele dia alguém para Deus. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, até mesmo seus pais subestimaram Davi, apresentando outros filhos na frente dele. Ah, tenho esse meu filho. Daí o profeta Samuel, não é esse filho. Chama outro filho. É esse aqui. Não, não é esse aqui. Esse aqui? Não, não é esse aqui. Então, Davi ele foi deixado para trás, seus pais, enquanto estava lá pastoreando ovelhas. Tem mais um que está lá atrás, lá pastoreando ovelhas. O profeta Samuel disse, chama aquele filho. A história de Davi que você deve conhecer é aquela que Davi enfrentou Golias, né? O gigante derrubou o gigante. Mas o que provavelmente você não sabia é que Davi, exercendo a função de um rei, ele tinha tudo em suas mãos. Até que um certo dia, ele viu Betseba se banhando num rio. Então Davi dormiu com Betseba. Então Davi teve um plano de colocar Urias, que era o marido de Betseba, dormir com Betseba, que na verdade os dois eram casados. Urias e Betseba eram um casal. Então ali Davi ele adulterou com Betseba e quis colocar dormir com Urias, Betseba dormir com Urias para que ficasse impune. Sim, Urias dormindo com Betseba ia cobertar o pecado de Davi. Só que Urias não quis dormir com sua esposa, porque ele não queria ter esse privilégio, enquanto os outros estavam na frente de batalha. Porque eu teria o privilégio de dormir com minha esposa? Eu quero ficar aqui com meus companheiros de batalha. Então, Urias rejeitando dormir com sua esposa Betseba, Davi chamou lá o comandante do exército e pediu para que Urias fosse na frente de batalha a fim de ser morto, para que ninguém descobrisse. Até que um certo dia, Davi recebe a visita de profeta Natã. Então o profeta Natã conta uma parábola para Davi, que um certo homem tinha muitas ovelhas, e ele pegou a ovelha de uma pessoa, de um homem. Como é que tinha muitas ovelhas, pegou para si a ovelha de um homem tinha apenas uma ovelha. Então Davi falou que esse homem tinha que ser punido 4 vezes pelo seu pecado. Então o primeiro pecado que Davi pagou foi o filho que ele teve com Betseba morreu. Segunda sentença de seu pecado, Aminon, filho de Davi, foi assassinado por ordem de Absalão, filho de Davi. Ou seja, Davi viu seu filho matar o seu filho. Isso para quem é pai é muito triste, ver um filho matar seu próprio filho. Terceira sentença, Absalão, filho de Davi, foi assassinado por Joabe, irmã de Davi. Quarta sentença de Davi, já não bastava ver um filho matar o seu próprio filho. Isso se repetiu novamente, com Salomão mandando matar Adonias. Provavelmente você não conhecia essa história de Davi. Provavelmente você conhecia que Davi matou o gigante, mas não conhecia esse lado obscuro da história de Davi. O que você vê por aí é pregadores falando que você vai conseguir, você vai conquistar a sua chave da vitória, você vai vencer, você vai ter promessa na sua vida. Sabe, o que eu sinto falta hoje nas pregações é a falta da mensagem de arrependimento. A mensagem que mostra o quanto nós temos que pedir perdão para Deus todos os dias por nossos pecados. Mas ninguém fala o quanto nós somos pecadores, o quanto nós temos que nos arrepender de nossos pecados todos os dias. Como acabamos de acompanhar nesse vídeo, Davi era segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido por Deus. O profeta Samuel foi lá na casa de Jessé e seus pais os quiseram excluir
da unção que Deus tinha sobre Davi. Como acabamos de ver no vídeo, Davi adulterou com uma mulher que aos olhos dele era muito bonita e ele cobiçou no seu coração e acabou realizando concretamente com Betseba. Então nós temos que lutar contra o pecado, porque a natureza humana ela é pecaminosa. Não vamos dizer que o pecado é bom. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Então nós temos que tomar cuidado contra o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Temos todo dia que estar orando para Deus. Deus, perdoa, Senhor, esse pobre pecador, Senhor. Porque se a salvação dependesse de mim, eu já teria perdido há muito tempo por conta de meus pecados. Ou seja, nós temos que orar constantemente para Cristo interceder a Deus para nos perdoar de nossos pecados. Foi a mensagem desse vídeo, que nós temos que pedir todo dia, constantemente, perdão para Deus, perdão para Cristo sobre os nossos pecados. Ser igual Davi. Davi adulterou com Betseba, mas pediu perdão por seu pecado. Mas não foi suficiente para que as consequências do seu pecado viessem à vida de Davi. Porque quando o profeta Natan foi lá no palácio de Davi, Davi disse que esse homem teria que pagar 4 vezes pelo seu pecado. Mesmo Davi pedindo perdão pelo seu pecado, ele profetizou que esse homem teria que pagar 4 vezes pelo seu pecado. Então assim Deus fez. Davi pagou 4 vezes por seu pecado. Mas no final, ele teve um filho com Betseba, o qual é Salomão. Salomão, aquele que escreveu Provérbios, é filho de Davi, aquele que pediu sabedoria para Deus. Então, se você gostou desse vídeo, eu queria pedir aquele apoio. Curta, comente e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fique com a paz de Deus.